Por que os caça-tanques desapareceram após a Segunda Guerra Mundial? Os caça-tanques foram sem dúvida blindados altamente influentes durante a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, durante este conflito foram produzidos mais de 10.500 Stug III entre todas as suas variantes, que, comparado às 5.774 unidades produzidas de seu design irmão, o Panzer III, vemos uma diferença abismal, e isso nos mostra a grande influência que esses veículos tiveram neste conflito. Apesar do Stug III ser um canhão de assalto, não. Um caça-tanques, mas foi extensivamente usado para este último fim por sua aparente grande utilidade para isso. Nos seus primeiros meses, houve casos em que pequenos grupos de Stug III derrotavam grandes grupos de blindados soviéticos quase sem sofrer baixas, porque se foram até mais produzidos que tanques e, às vezes, até mais eficazes, os caça-tanques e canhões de assalto foram desaparecendo quase até deixar de existir na atualidade? Será que foi porque deixaram de ser eficazes ou por outra razão mais complicada? Neste vídeo, você obterá todas as respostas para essas perguntas. Como tudo no mundo militar, o caça-tanque surgiu como resposta a uma necessidade, neste caso de economizar e reduzir custos. O primeiro caça-tanques foi inventado pelos alemães em meados dos anos 30, como uma tentativa de modernizar os já ineficazes Panzer I, que foram usados na invasão da Polônia e da França. Estes usavam como armamento principal duas metralhadoras MG-30 e 4. Para dar uma utilidade superior a esses tanques, foi montado neles um canhão antitanque Skodak de 4,7 centímetros, que lhe deu o nome de Panzerjäger Pymno. Estes tiveram um desempenho muito bom na Batalha da França e, claro, continuaram na África do Norte. O conceito de caça-tanques foi muito bem recebido pelo alto comando alemão, considerando, claro, que esses blindados eram feitos a partir dos chassis dos Panzer I que, de qualquer maneira, seriam desativados por serem já ineficazes. Blindados como o Marder-Segus são exemplos de como os alemães tentavam reciclar de maneira extensiva seu equipamento. Até mesmo esses Marder-Segus foram feitos com canhões soviéticos capturados. Os alemães perceberam o potencial desses blindados, pois tinham a capacidade de destruir tanques e eram absurdamente baratos para produzir. Dessa forma, eles davam uma segunda vida a blindados que já estavam prestes a se tornar obsoletos, mas só poderiam produzir esses veículos de maneira limitada porque, obviamente, não havia chassis de Panzer Army infinitos ou equipamento militar capturado infinito, então, no final dos anos 30, decidiram se concentrar em um design experimental baseado no chassi do Panzerschwinge. O Stug III, que inicialmente foi projetado como um canhão de assalto para apoiar a infantaria contra posições fortificadas, que em 1940 veria seus primeiros combates na frente oriental contra a União Soviética. Tendo um aparente grande desempenho como caça-tanques, aos Stug III é atribuída a derrota de mais de 30.000 veículos inimigos no total. Provavelmente seja o número mais alto da história. De fato, algo muito curioso sobre os Stug III é que 57 deles foram cedidos à Finlândia. E em todo o conflito contra a União Soviética, a Finlândia só perdeu 8 Stug III. Esses grupos de Stug III destruíram mais de 87 veículos blindados soviéticos. E a maioria desses 8 Stug III destruídos foram destruídos pela mesma tripulação para que não fossem capturados. O alto comando alemão, ao observar o excelente desempenho do Stug III comparado, é claro, com seu preço de produção, decidiu fazer versões de caça-tanques especificamente projetadas para o trabalho, com a intenção de fazer blindados mais baratos e que pudessem enfrentar tanques inimigos efetivamente, surgindo uma série completa de caça-tanques como os Jagdpanzer, baseados no chassi do Panzer IV e que de fato foram um pedido direto do general Guderian. No caso do Jagdpanther, a base do chassi foi do Panther. Também no Tiger, no caso do Jagdtiger, ou mesmo de tanques tchecoslovacos, como é o caso do Helser, feitos especificamente para equipar os famosos batalhões antitanque alemães. Graças a esses blindados, os alemães puderam resistir muito mais tempo no conflito, já que esses veículos eram consideravelmente mais baratos de produzir do que os tanques por não terem uma torre móvel, além de aumentar consideravelmente a confiabilidade dos mesmos e ter, claro, um perfil mais baixo que os tanques convencionais.
Os soviéticos, é claro, não ficariam para trás. Eles projetaram a partir dos efetivos T-34 os Su-85 com canhões de 85 mm e os temíveis Su-100 com canhões de 100 mm, além dos modelos ISU-122 e ISU-152. Este último portando um monstruoso canhão de 152,4 mm e que compartilhavam componentes com o tanque pesado IS-2. Definitivamente, a doutrina soviética era mais interessante, tendo caça-tanques com canhões realmente temíveis, especificamente projetados para a tarefa. No entanto, foram significativamente menos produzidos do que os modelos alemães, mas tiveram um excelente desempenho da mesma maneira. Para o final do conflito, em 1945, foram produzidos mais de 40 mil caça-tanques entre todos os lados em conflito, obviamente deixando muitos remanescentes. A tecnologia dos tanques avançou a passos largos durante o conflito, graças ao esforço bélico, e já nos anos 50 surgiram melhorias importantes na suspensão dos tanques, no canhão e mais substancialmente na blindagem, surgindo modelos de tanques que eram abismalmente superiores aos tanques da Segunda Guerra Mundial, o desenvolvimento de motores mais potentes, melhores sistemas de suspensão e blindagens compostas mais leves, permitiu que um carro de combate pós-guerra tivesse o poder de fogo de um tanque super pesado, a proteção de um tanque pesado e a mobilidade de um tanque leve, tendo o peso de um carro de combate médio do final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, os exércitos, ao terem a tecnologia, optaram por projetar tanques que soubessem todos os papéis dos blindados de combate, ou grande parte deles, criando o conceito de tanque Main Battle Tank, ou Mind Battle Tank, ou carro principal de batalha, reduzindo a necessidade de ter um tipo de blindado para cada papel. No caso dos caça-tanques, estes desapareceram, já que o tanque Main Battle Tank supriu a necessidade de um blindado destruidor de tanques, tornando-o desnecessário. Na verdade, os caça-tanques não sumiram, apenas se adaptaram às novas demandas. Após os anos 60, graças aos avanços armamentistas relacionados à melhoria dos projéteis e à invenção dos mísseis guiados, qualquer blindado poderia ter a capacidade de destruir tanques sem problemas, fazendo com que a necessidade de ter um tipo específico de blindado destinado a destruir tanques também se reduzisse. Por exemplo, temos muitos veículos de transporte blindados de pessoal equipados com mísseis antitanque, como os BGM-71 Tube-Launched, Optically Tracked, Wire-Guided. No entanto, apesar de tudo isso, ainda assim continuaram a ser produzidos alguns modelos de caça-tanques em todo o mundo. Por exemplo, temos o B, um Centauro italiano com rodas e canhão de 105 mm, ou os AMX, 10 RC franceses, que também têm rodas e um canhão de 105 mm. E embora os caça-tanques, como os lembramos, tenham desaparecido, não há dúvida de que são alguns dos veículos mais enigmáticos e memoráveis da história militar e deixaram sua marca na história.